produtor rural que gosta de discutir a causa indígena. Omar Taleb começou a lançar um olhar para a questão depois de anos observando a dinâmica de vida do Mato Grosso do Sul, mais especificamente entre as cidades de Dourados e Ponta Porã. O cenário, segundo ele, é de insegurança, falta de perspectiva, pobreza e muita tensão. Por lá, são constantes os embates entre indígenas e fazendeiros. Omar conhece essa realidade de perto porque tem uma fazenda em Ponta Porã. A propriedade de 10 mil hectares é herança de família, que se mudou para a região na década de 1960. Eles foram atraídos para o lugar por incentivo do Estado, que promovia a ocupação do oeste do país. Mas a chegada dos homens brancos fez os indígenas serem levados para outro lugar, para reservas que já existiam. Essa é a base da maioria dos conflitos. No meio dessa situação difícil, Omar tenta promover um pouco de diálogo e tem desenvolvido projetos para ajudar na autonomia dos povos indígenas. Hoje a nossa conversa é sobre um assunto bastante sério, uma pauta importante que envolve a conciliação de direitos de propriedade de terra. Mas a gente vai falar também de iniciativas que estão sendo adotadas para diminuir a tensão que existe entre fazendeiros e indígenas lá no Mato Grosso do Sul. E para essa conversa eu convidei o Omar Taleb. Muito obrigado, você é empresário, produtor rural, né? E ele tem bastante conhecimento sobre o assunto para conversar com a gente. E o que chama a atenção é que você é um produtor rural que leva em conta as causas indígenas. Por que você se envolveu com a pauta? Não é muito comum a gente ver um produtor rural interessado na causa dos indígenas. Não é comum. A gente chegou ali, minha família chegou ali há quase 50 anos, mais de 50 anos. E eu tenho 40 anos, mas há 22 anos eu convivo com a presença, né, das populações Yandeva e Kaiowá na aldeia Lima Campo. E são 22 anos passando, né, ao lado da aldeia e vendo uma situação de bastante paralisia, desesperança deles e tal. Mesmo considerando que existe os direitos dos agricultores em contestar as demarcações, o sofrimento é infinitamente maior do lado deles. E ao longo de 20 anos isso cobra um preço, né? Dentro de você percebe que alguma coisa pode ser feita, né? Existe uma diferença imensa em termos de oportunidade, em termos de crescimento, de usufruto da terra, usufruto dos recursos ali do entorno, e a minha ideia seria tentar equilibrar isso também para compensar a omissão do Estado que impera ali já há muito tempo. Você tem uma fazenda, acho que é plantação de soja, milho, erva mate, mogno africano. Isso. É isso? E dentro dessa fazenda que você tem com essas plantações, se a demarcação chega de fato até lá, inclusive a sua propriedade é atingida, você perderia um pedaço da sua terra com essa demarcação que é proposta hoje. Mas, mesmo assim, você leva o assunto a público. Por que você faz isso? Eles não são os culpados pelas demarcações, né? Existe essa fala que é um tanto quanto superficial quando se diz que os dois lados são vítimas. Eles são infinitamente mais vítimas do que os produtores. Mas não dá para olhar para os indígenas como sendo os nossos antagonistas, né? E eu tampouco acho que ajudá-los vai automaticamente significar um risco maior, né, de que essa demarcação venha a cabo. Hoje, né, acho até muito mais difícil do que era, as demarcações estão paralisadas já há muito tempo e algumas estão até retrocedendo por conta do uso do argumento do marco temporal, né, tem paralisado essas demarcações. Então, traduz para a gente, para quem não sabe o que é esse marco temporal. O marco temporal é um dispositivo, eu não sei como dizer isso, né, em termos legais, mas o julgamento da Raposa Serra do Sol, né, no Supremo Tribunal Federal estabeleceu algumas condicionantes que deveriam nortear todas as outras demarcações no Brasil. E o marco temporal é uma dessas condicionantes e é uma reivindicação antiga dos produtores rurais. Ele diz que se não há ocupação por indígenas naquela área, naquele local, na data da promulgação da Constituição de 88, aquela área não pode ser objeto de demarcação. E
Esse dispositivo tem norteado algumas decisões já no Mato Grosso do Sul que retrocederam, né, algumas demarcações, né. Eu sou a favor de demarcações, mas eu sou a favor que o Estado compre essas terras. O Estado foi fiador desses produtores, desses colonos e seus sucessores, né, que foram ali dentro de um projeto, se estabeleceram ali dentro de um projeto de Estado, que era aquela marcha para o oeste, ocupar um território recentemente, em termos históricos, né, conquistado na Guerra do Paraguai, e também fornecer matérias-primas para o litoral, para a faixa litorânea do Brasil, mais desenvolvida, onde estavam as indústrias na época e tal. Então foi um projeto de Estado. Não pode esse mesmo Estado, décadas depois, declarar aquele título nulo por força de uma Constituição que foi muito bem-vinda, né, na expressão dos direitos dos povos indígenas, mas falhou em conciliar esses direitos. É possível de verdade você chegar a um consenso em que as duas partes realmente possam ser acolhidas de uma forma equilibrada, ou que seja de uma forma que seja bom para cada um, digamos assim, atenda o que se quer? Depende de como a gente enxerga alguns termos que são muito usados nessa discussão, né? Muitos defendem que os índios sejam integrados, mas eu considero essa integração uma utopia ou uma fantasia. Não existiria uma integração, existiria uma assimilação. Então, se você não se propõe a enxergar quem está do outro lado, ou quem está de um suposto outro lado, eu não considero que seja um outro lado, se você não enxergar, você não vai transpor essa barreira da discriminação, do ódio ou da dotação de menor valor para aquela população. Eu acho que é possível, em teoria. Hoje as coisas estão muito distendidas, né? A retórica está muito inflamada na região e eu espero que esse trabalho possa eventualmente trazer alguns pontos que eventualmente poderiam ser aproveitados na formulação de uma nova política pública das questões indígenas no Mato Grosso do Sul. Como é que é a situação na região? Como é que vivem esses indígenas próximos, que ficam próximos à sua fazenda? A aldeia Lima Campo, ou a terra indígena, que seria a terra indígena Jataivari, ela não é próxima a nenhum centro urbano, ela está localizada mais ou menos no meio do caminho entre Dourados e Ponta Porã, em torno de 60 quilômetros de cada uma das cidades. Não há conflitos com o entorno, o que já é uma grande coisa em se tratando de Mato Grosso do Sul. Houve ali, na chegada deles ao local, houve alguma reação do entorno e tal, dos produtores. Eu ainda não trabalhava na região, frequentava mais em férias e tal. Mas hoje a situação é relativamente pacífica. Mas dentro da aldeia a condição é bastante grave. É uma terra com a sua fertilidade natural bastante exaurida, uma terra muito compactada, muito difícil cultivar nessa terra sem a assistência, né? Então, eles têm ali um posto de saúde que foi instalado, se eu não me engano, depois da declaração, da portaria declaratória, né, que declara a existência da terra indígena. Havia uma escola anos atrás, uma escola bastante precária, mas que não existe mais. E essa é uma outra luta, a luta para a instalação de uma escola ali. A gente ainda vai falar sobre isso. Exato. Eles dependem de cestas básicas. O serviço de saúde, os relatos que eu ouço, são de que depois do término do programa Mais Médicos, o serviço de saúde, a qualidade do serviço caiu demais. Eles recebem a visita de enfermeiros, mas ela é meio errática, uma vez por semana, uma vez a cada 15, 20 dias e tal. E se alguma emergência, eles são levados de ambulância para a cidade, tem lá uma assistência um pouco melhor. Mas a vida é difícil. É uma reserva demarcada, esse pedaço que eles vivem hoje? Olha, houve uma portaria declaratória. Que é um dos primeiros passos. Que é o último passo dentro da FUNAI. Né? O processo administrativo da FUNAI termina com a portaria declaratória publicada pelo Ministério da Justiça, declarando a existência da área. Então, no nosso entendimento de pessoas com quem a gente conversou, para efeitos da aplicação de políticas públicas, essa área já existe. Não é à toa que já existe um posto de saúde ali. Mas com uma terra muito pobre, isso significa que eles não têm como se sustentar, viver dali? A terra não é necessariamente pobre, mas um solo compactado impede o cultivo impede o crescimento de raiz em profundidades que garantam lá o acesso a nutrientes, o acesso a uma terra mais úmida em momentos
de maior estiagem, mas a fertilidade natural da terra na região é muito alta. O Mato Grosso do Sul o sul do Mato Grosso do Sul é conhecido por ter terras muito férteis, mas essas terras dependem de um trabalho constante de manutenção dessa fertilidade. E é esse olhar que você diz, não dá para plantar ali sozinho. Nesse momento é que eles precisam de ajuda para a partir daí começar a ter uma autonomia, é isso? A nossa ideia, a minha ideia inicial não era promover um impulso que eventualmente, o desejo é que essa assistência se torne cada vez menos necessária e eles possam tanto consumir o que eles produzem quanto comercializar. Mas no primeiro momento ela é necessária? Super necessária. Eles recebem alguma assistência de órgãos técnicos do Estado, recebem sementes, fertilizantes, mas também é de maneira errática. Chega num período errado, que já não é o ideal para plantar, chega uma coisa, não chega outra, é um pouco bagunçado. O fato é que a gente precisa jogar um olhar mais assertivo para essa questão. Né? Existe o problema dessa tensão entre fazendeiros indígenas e existem as necessidades dos indígenas lá, como você colocou, eles já não vivem mais como antigamente, é um modo de vida diferente que para eles irem para frente precisa desse empurrãozinho inicial, é isso exatamente? Eu estou concluindo certo? Para eles irem para frente, mas também para eles viverem da maneira como eles determinam, porque hoje eles passam grande parte do tempo tendo que se preocupar com a sobrevivência nos seus termos mais básicos, né? Segurança, fome, saúde, e uma vez que você tem isso como sua principal preocupação, você está praticamente impedido de usufruir da relação que você tem com o universo. E para eles isso é extremamente importante, a tal da cosmovisão, que é completamente diferente da nossa. Então, a ideia também é essa, de você promover o desenvolvimento, mas da maneira como eles preconizam. Né? Atender algumas demandas mais necessárias, mais básicas, para que eventualmente essa roda gire de acordo com os valores deles, com a lógica deles, com essa relação com o universo que eles têm. Então a gente vai fazer um rápido intervalo para entender no próximo bloco que iniciativas o OMA está propondo para ver se melhora um pouquinho essa condição de vida lá, não é isso? Isso. Então é depois do intervalo, a gente volta já. Está de volta para a nossa conversa com o Omar Taleb sobre a questão indígena dos fazendeiros, mas agora a gente vai saber quais são as iniciativas que você tem implantado lá para ajudar a melhorar um pouquinho a condição de vida dos indígenas. E eu vou lembrar aqui que a segunda maior população do Brasil vive ali em Mato Grosso do Sul, né? Como é que está a sua relação com eles agora? A relação é boa, mas desde o início eu sei o que eu represento, né? Eu como produtor rural, sou aquele que representa o risco né, em tudo que eles vivem. Foi difícil fazer uma aproximação? No início não foi, né? Eu fui muito bem recebido pelo seu Teodoro e pelo Maradiles, que é o cacique, né, da aldeia hoje. A aldeia que tem outros líderes naturais, né, e isso também impõe ali uma complexidade na relação com eles, né? Houve contestação. É natural que tenha havido contestação, a gente conseguiu contornar isso. Hoje a relação é bem mais tranquila do que foi no começo, quando eu era totalmente desconhecido e, na verdade, só o que me apresentava era, né, o contexto da região. Um fazendeiro, né, não é nada confiável, alguém suspeito e tal. Né. A minha aproximação se deu pela intenção de fazer um trabalho com a reimplantação da erva mate na aldeia. Né? A doação de mudas, o preparo da terra e, de maneira subsequente, o plantio de outras culturas que pudessem gerar renda. E em que isso pode ajudar os indígenas? A erva mate é uma cultura ligada a eles. Né? Então, além de gerar renda e além de servir para o consumo próprio, porque eles também consomem, né, o tereré e tal, servir como um ponto de reconexão deles com a sua cultura, com o seu meio de vida. Além disso, no espaço de cultivo da erva mate, outras espécies podem ser cultivadas ali. Espécies de ciclo mais curto, que podem gerar receita mais rapidamente ou, né, alimentos para o próprio consumo deles. Né?
Então a ideia é fazer com que isso gere uma recuperação, né, da fertilidade e da condição de uso da terra e todos os aspectos que decorrem disso, né? A dignidade, o trabalho próprio, não depender, né, de um trabalho externo, que, enfim, é muito bem-vindo porque há emprego, sim, mas, né, poder escolher. Hoje eles trabalham muito para agricultores, para sobreviver? Sim. Sim. E essa iniciativa foi bancada pelo seu próprio bolso? Você teve ajuda de alguém? Como é que foi para implantar? Não, essa foi uma iniciativa minha, da minha família, né? A fazenda é minha, das minhas irmãs e da minha mãe. Foi um trabalho nosso, que contou com um apoio. O recurso financeiro era nosso, mas a gente tem um apoio muito valioso da Defensoria Pública da União no Estado, a Daniela Osório, o antropólogo Antônio Hilário, da Federal do Mato Grosso do Sul. Eu não poderia fazer um trabalho desse sem recorrer a quem tem legitimidade, quem tem lugar de fala nesse processo. O que vocês ganham de volta fazendo esse tipo de projeto? Objetivamente, né, ou num primeiro momento, nada, a não ser uma certa satisfação pessoal de ajudar o outro, mas também tem uma função, né? Eu não acho que um trabalho como esse seja de cunho só altruísta. Ele tem um altruísmo embutido aí, mas é claro que o benefício, para mim, existe, mas ele seria indireto. Uma pacificação ou, eventualmente, né, sendo bastante, talvez um pouco otimista, mas que o nosso trabalho ali, gerando frutos, pudesse eventualmente servir como modelo de política pública, né, para ajudá-los a se estabelecer e a se desenvolver. Você fala, tem um modelo de demarcação. Essa seria a ideia de criar um projeto que servisse de Isso é bastante polêmico, porque nas vezes que eu toquei nesse assunto, parece que demarcação é um tabu. Na verdade, parece não. Falar em demarcação ou falar em mudar a política de demarcações é um tabu, né? Eu já, né, em audiência pública no Senado, quando eu toquei nesse ponto, houve ali uma reação privada, né? Depois dirigida a mim, educada, mas, né, com uma certa polêmica, né? Não, é assim que tem que ser feita a demarcação. Mas não é, e eu costumo fazer essa provocação, não está dando certo. O que vocês vão fazer? Né? A gente teve governos muito mais abertos a demarcações, a política de demarcações, do que o governo que está aí hoje. E eu costumava fazer essa provocação. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão continuar olhando para o muro e falando que isso é o correto, sem olhar que quem está sofrendo por essa intransigência são eles próprios? Né? Então, sim, eu acho que o governo tem que pensar em comprar terras, né? Porque isso também faz justiça com os produtores rurais. Né? De novo, voltando ao ponto que eu falei anteriormente, não existe, estou falando de maneira geral, a ocupação de terras no Mato Grosso do Sul, ela é absolutamente regular e as pessoas estão ali fiadas pelo Estado. Né? Então, o Estado tem que demarcar comprando essas terras. Quando você vê que tipo de resultado dá esse projeto? Já tem? Você já consegue demonstrar? Começou a plantar? O que mudou dentro até da própria percepção dos indígenas, da vida deles? O que dá para falar? Olha, por mais contraditório que isso possa parecer, eu achei bom eles terem reagido à intenção de me relacionar com eles. Porque isso mostra uma sociedade complexa. Aí uma sociedade complexa que é regida por alguns valores lá que são muito diferentes dos nossos, ela tem toda a condição de se desenvolver, né, de maneira autônoma. E autonomia, essa é a gênese do trabalho, é a autonomia. Nós tivemos um ano difícil, o primeiro ano que a gente plantou a erva mate. Eu também planto todo ano um pouco de erva mate, tive uma perda grande das mudas que a gente plantou e eles também tiveram, ainda maior. E agora a gente está remodelando esse trabalho para primeiro recuperar essa terra com espécies que sirvam de adubo verde, com espécies que possam colonizar aquela área ali, recuperar um pouco o solo, introduzir algumas espécies de ciclo curto. Então, o resultado hoje é uma percepção muito melhor das demandas deles, que está possibilitando que a gente
reordene esse trabalho e volte. Você pretende incentivar a plantação de outros cultivos além da erva mate? Sim, alguns cultivos que forem demandas deles. Eu tenho formado na fazenda um banco de sementes, estou formando um banco de sementes de algumas espécies crioulas, algumas espécies de feijão, de milho. Mandioca é muito mais fácil de conseguir, mas banana eu consegui mudas de banana de muito boa qualidade que eu estou reproduzindo para depois começar a distribuir na aldeia. E a ideia é tratar com as famílias de acordo com as suas demandas, com as famílias ou com os núcleos de afinidade, né? E elas sobreviveriam desse colheita, desse plantio, e o excedente seria vendido e montaria uma estrutura para isso? Essa é a ideia? Eu sei que já houve iniciativas, não tem nada a ver com o nosso trabalho, deles tentarem se organizar para comercializar o que quer que seja produzido ali. Isso anterior a nossas conversas com a aldeia. Isso não foi para frente por questões muito básicas. Eles não tinham uma pessoa jurídica, não tinham como abrir uma conta, não tinham como emitir nota fiscal. Ainda, né? Então tem muitos pontos que precisam ser contemplados, que não só as questões técnicas, para que eles possam finalmente gerar a receita disso, né? A gente está falando dessa importância de ter alimentação, de ter de onde tirar o sustento, mas eles também reivindicam escola, né? Um outro projeto que você também está engajado. Conta mais detalhes para a gente. A escola foi uma feliz coincidência, porque quando a gente esteve aqui em Brasília, e o Maradilha esteve em Brasília, o cacique, conosco numa audiência pública no Senado, ele reivindicou a construção de uma escola na aldeia. Depois disso, com a ajuda também muito valiosa do professor Hilário, eles conseguiram obter o compromisso da Prefeitura de Ponta Porã de operar essa escola, uma vez que a comunidade conseguisse construí-la. E o recurso para a construção da escola foi obtido por meio de uma arrecadação virtual. Uma vaquinha online. Uma vaquinha online, que foi muito bem sucedida, foram quase 160 doadores, e a comunidade inicialmente se engajou para construir. Então não fazia parte do projeto, mas a escola está lá construída, está em vias de ser entregue para a prefeitura, mas, de novo, tem aspectos burocráticos, precisa entender quantas crianças ali na aldeia não têm documentação e como resolve isso, porque a prefeitura não pode matricular crianças pequenas sem a devida documentação. Então, você precisa tratar de assuntos que são mais chatos, mas de extrema importância. Mais chatos no sentido de burocracia envolvida. Hoje essa aldeia não tem escola e as crianças estudam? Elas têm um lugar ou não? Elas estudam numa escola fora da aldeia, que é a mesma escola para onde vão as crianças do entorno, né, das fazendas, que é uma escola boa, né? Recentemente foi, inclusive, construído um ginásio na escola, uma escola que fica na BR ali, que liga Dourados a Ponta Porã, município de Ponta Porã. Só que eles não têm o currículo escolar indígena, que é extremamente importante para eles. Tem um ponto que foi acordado com a prefeitura, foi que essa escola seria inicialmente apenas para as crianças pequenas, de 4 a 6 anos, né? Porque para elas é de suma importância o contato mais íntimo com os familiares, alternando com a escola. Quando é que essa escola deve começar a funcionar e de onde é que vão chegar os professores, né, para atender essa educação indígena? Esse é um compromisso da prefeitura, né, de selecionar professores indígenas para trabalharem na escola, assim como a merenda para as crianças. Eu espero que nesse semestre, essa escola esteja terminada, como iniciativa deles, né? E se for possível a prefeitura começar a operar no segundo semestre, seria... Está faltando pouco para concluir. Faltando bem pouco. E qual é o entrave para essa conclusão? O entrave para essa conclusão é um pouco um engajamento do entorno deles, né? O compromisso deles de construir essa escola, ele caminhou muito bem até certo ponto, só que eles têm necessidades de trabalhar fora, eles têm necessidade de atender algumas demandas específicas, e isso não caminhou no ritmo que a gente esperava, mas ela vai ser concluída. O que você espera para frente, né? Diante desse trabalho, diante de todos os conflitos, diante de toda essa realidade, como é que você espera ver isso lá no futuro? Eu espero que eles não dependam mais de cesta básica, eu espero que eles possam, né, promover o seu desenvolvimento
sem que isso signifique a tal integração / assimilação, ou que qualquer coisa que ocorra na vida deles ocorra por uma determinação deles, mesmo que a gente de fora possa auxiliá-los, né, em momentos como esse que a gente está fazendo. Isso é uma questão importante que eu deixei de fora quando você falou deles. Eles te disseram o que eles querem? Sim, né, a fala que eu disse daquele, né, de um dos líderes da aldeia, do Sebastião, ele falou: a gente não precisa de erva mate, a gente precisa de comida. Mas a ideia é justamente essa, né, que a erva mate sirva como indutor para outras espécies. Então, por mais que essa contestação, essa fala um tanto quanto não foi agressiva, mas que eu poderia entender dessa maneira, ela foi muito bem-vinda, porque a ideia justamente não é entrar com nada pronto, é ouvi-los e ajudá-los a caminhar até que eles possam prescindir, né, da gente. E eles falaram de mais outra coisa além de comida? O que eles chegaram a expressar? Dignidade. Educação, eles querem essa educação indígena dentro da aldeia, isso é importante, por mais que exista uma corrente hoje que diga que eles têm que ser integrados, que eles têm que estudar junto com os não indígenas. É importante para eles isso, né? Extremamente. Então, recado final? Eu espero que eles terminem, eu confio demais que eles vão terminar e que a gente possa, né, seguir no projeto de produção agrícola, né, com muitos frutos pela frente. Terminar a escola e produção agrícola. Exatamente. Então tá bom. Muito obrigada, Omar, pela sua Obrigado a vocês. gentileza aqui de trazer essa conversa para a gente, um assunto tão importante. Obrigada. Obrigado a você.